Máscara do materialismo. A partir desse ponto, dúvidas espirituais que eram plausíveis começam a desaparecer. Eventos aleatórios começam a formar padrões. Compreendemos que o Criador que se perdeu na sua criação somos nós. A verdade desponta quando começamos a descobrir quem realmente somos, desfazendo-nos de todos os rótulos falsos. O problema mais profundo do nacionalismo não é o fato de ele ter se tornado tóxico e sim de ter raptado parte na nossa identidade, e como todas as outras partes das quais abdicamos, essa precisa ser resgatada. O mito da segurança. O homem na televisão parecia preocupado. Por ser um comentarista sério, ele estava agindo assim porque era pago para isso. Mas ele também parecia alguém que acabará de absorver uma verdade profundamente preocupante. Metade das pessoas no mundo vive com $2 por dia, disse ele. Esses dados estão de acordo com a melhor estimativa do Banco Mundial. Quase todas essas pessoas sabem que somos ricos. Cerca de 20% da população do mundo vive com $1 por dia. Elas também sabem que somos ricos. Talvez há 50 anos não soubessem, mas hoje sabem. O seu tom de voz ficou ainda mais sério. Antigamente eram necessários enormes exércitos para empunhar armas de destruição em massa. Mas essas armas foram miniaturizadas, de modo que uma pessoa ou um pequeno grupo andando pela rua pode empunhar uma arma de destruição em massa. Ele parou, sem desejar mencionar claramente um destino horrível. Bilhões de pessoas que vivem em uma pobreza opressiva estão conscientes de que algumas centenas de milhões vivem na riqueza. Armas de um perigo indescritível estão potencialmente disponíveis para qualquer uma dessas pessoas. Qual será o resultado? A nossa mente pode seguir uma direção e começar a multiplicar o potencial para a destruição. À semelhança de bactérias que encontraram um hospedeiro fértil, o medo pode continuar a se duplicar. O atentado de 11 de setembro gerou ataques futuros na nossa imaginação, não apenas mais um e sim, potencialmente, uma profusão deles. Não poderiam explodir uma ponte e envenenar um local de suprimento de água? Mas a nossa mente não precisa seguir esse caminho. Ela pode avançar em direção ao entendimento que diz que temos de nos adaptar a uma nova maneira de estar no mundo, se esperamos um dia nos sentir seguros de novo. Uma vez mais a hierarquia emaranhada precisa ser confrontada. As palavras-chave nessa hierarquia específica são particularmente intimidadoras porque nos disseram, repetidamente, que são necessárias à nossa existência. Esses termos englobam Forças Armadas, defesa, empresas multinacionais, lucros acionistas, contratos secretos, orçamentos secretos, informações sigilosas, lobistas, influência, nacionalismo. Se você abordar qualquer um desses tópicos, rapidamente descobrirá que algum grupo possui algo que querem desesperadamente proteger. Se não forem as próprias Forças Armadas, são os fornecedores de material bélico que dependem delas, as comunidades onde as fábricas de equipamento bélico fornecem a maior parte dos empregos, o público assustado que quer se sentir a salvo dos ataques, os lobistas cujo futuro depende da influência que conseguem irradiar e assim por diante, na maior parte da sociedade. Ninguém está a mais de alguns graus de separação dessa hierarquia emaranhada. Um aluno de Harvard que protesta contra a guerra está diretamente ligado aos gastos com a segurança e às subvenções do governo. Até mesmo nos países em desenvolvimento, o equilíbrio entre as armas e os serviços humanos está completamente distorcido. Os países escolhem abraçar a hierarquia da guerra quando é claramente do seu interesse não fazer isso. A África do Sul foi fortemente criticada quando se descobriu que o país se preparava para adquirir um submarino nuclear apesar do fato de que o governo estava praticamente sem dinheiro para financiar programas de conscientização da AIDS. E isso em um país que não tem a menor necessidade de possuir um submarino nuclear, que custa centenas de milhões de dólares, mas que possui uma das maiores incidências de AIDS do mundo. É preciso mencionar que foi nessa mesma África do Sul que nasceu Nelson Mandela, um dos símbolos da paz. A Índia, o lar de Mahatma Gandhi, tem um dos maiores exércitos permanentes do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, a Rússia e a China. A maior parte dos orçamentos bélicos do planeta, em comparação com o PNB total, é encontrada nos países pobres em desenvolvimento.
Espadas em vez de pão é a regra, não a exceção. O monstro das transações com armas continua a crescer porque cada um de nós, apesar de não estar no ramo, depende da sua hierarquia. Não são os atos venais dos malfeitores que nos sentenciam, e sim os sombrios fatos do comércio e a luta pela sobrevivência em um mundo impulsionado pelo capital. Programas individuais como a Strategic Defense Initiative, SDI, Iniciativa de Defesa Estratégica, geralmente conhecidos como Star Wars Guerra nas Estrelas, já começaram a custar mais do que o produto interno bruto de um país típico da África ou da América do Sul, apesar do fato de que o propósito da SDI, que é colocar um escudo no espaço como proteção contra mísseis nucleares soviéticos invasores, está amplamente superado. A SDI é um projeto particularmente surrealista, considerando-se que derrubar mísseis guiados nunca deu certo, a não ser em testes extremamente rudimentares com foguetes simulados, cuja posição e trajetória eram conhecidas de antemão. Corre o boato irônico que o presidente Ronald Reagan sentiu-se atraído pelo Star Wars porque a tecnologia imitava um filme de ficção científica de segunda classe que ele estrelara na sua carreira de ator na década de 1930. Mesmo que a tecnologia fosse aperfeiçoada, o sistema seria totalmente inútil contra a ameaça real atual, que é o terrorismo sem cidadania. No entanto, pondo de lado o surrealismo e voltando-nos para as armas que já estão em uso, o custo estimado de um único bombardeiro Stealth B-2 é de 2,4 bilhões de dólares, quantia suficiente para financiar todas as orquestras sinfônicas e museus do país. As armas há muito superaram a cultura. Como acontece com qualquer monstro, precisamos descobrir o seu ponto vulnerável para derrotá-lo. A hierarquia das armas depende de 3 crenças fundamentais. Toda a cultura dos armamentos deixaria de existir se essas crenças não mais nos enredassem. Em um mundo materialista, elas têm muito mais poder sobre as pessoas do que a moralidade religiosa tradicional, que sempre esteve do lado da paz, mas que cada vez mais causa menos impacto. Mitos a respeito da segurança, crenças fundamentais por trás do aumento das armas. O dinheiro traz felicidade. A tecnologia produz o bem-estar. O poder militar gera segurança. Por mais isolado que se sinta do ramo da guerra, você está preso a ele através de relacionamentos que começam aqui. Você pode se sentir moralmente indignado com os SSOS da indústria de armamentos e o potencial dela para atos ainda mais flagrantes de desumanidade. Li recentemente a respeito de uma tecnologia sugerida que possibilitaria que bombas de nêutrons que buscam o calor encontrassem as pessoas por meio da temperatura do corpo e as vaporizassem ao entrar em contato com elas. Essa invenção grotesca, se um dia tornar-se realidade, resolverá o problema do desperdício de prédios, pontes e outras estruturas valiosas que são desnecessariamente destruídas na guerra. No entanto, a sua indignação moral é pouco poderosa para mudar uma hierarquia que você está sustentando com o seu próprio modo de vida. Conscientemente ou não, você está adorando esses novos deuses, e o problema é o controle material deles sobre você e todas as outras pessoas, e não se Deus está satisfeito ou insatisfeito com a política defensiva do seu país. Dinheiro e felicidade. Jamais aceitei a ideia de que o dinheiro era a causa de todos os males. No entanto, o caminho da paz precisa enfrentar o atual predomínio da ganância. Alguns teólogos cristãos liberais tentaram suavizar a aparente condenação universal das riquezas por parte de Cristo, afirmando que o que ele realmente quis dizer foi que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. O lobby das armas estabelece a mesma distinção semântica quando declara que não são as armas que matam, e sim as pessoas. Por acaso as armas estão presentes grande parte do tempo? Não temos uma autoridade totalmente confiável capaz de nos dizer o que Cristo efetivamente pensava, mas não existe nenhuma dúvida de que todas as tradições espirituais tendem a dissociar a esfera sagrada da material. A questão do dinheiro e da espiritualidade modificou-se depois que São Francisco de Assis formou um grupo de irmãos pobres, reconhecido pelo Papa em 1210 como a Ordem Franciscana. São Francisco pegou literalmente uma passagem da Bíblia na qual Cristo diz aos seus discípulos: recebestes o Evangelho sem nada pagar, portanto passai-o adiante gratuitamente. Não leveis no cinto ouro,
prata ou cobre, nenhum saco para a jornada, nenhum traje sobressalente, sandálias ou bastão. A tradição dos monges pedintes já existia havia vários séculos na Índia e na China. Nas sociedades modernas, ainda se acredita que o dinheiro seja um indício de desmerecimento diante de Deus, e os monges errantes que vi em Nova Delhi na infância desapareceram das ruas, o que é um sinal de que a Índia está abraçando o materialismo desenfreado do Ocidente. O problema fundamental do dinheiro parece óbvio: ele atrai a mente para as coisas materiais, preenche-as nos SAS horas com os negócios e o comércio, distorce os verdadeiros valores do espírito, substituindo-os pelo prazer e pelos bens materiais. Na minha opinião, esses fatos não mostram que o dinheiro seja maligno ou não espiritual, e sim que ele é uma distração, por vezes tão poderosa que as pessoas não conseguem ultrapassá-la. O que acontece em função do exposto anteriormente é a ausência da fusão dos valores espirituais com os materiais, mas acredito que o caminho da paz nos mostra que essa união não apenas é desejável como também absolutamente necessária. É fascinante observar que antes de se tornar São Francisco, o jovem Francisco Bernardo tenha sido atraído pela vida militar, a qual via como um caminho para a grandeza. Ele foi feito prisioneiro na batalha contra o estado de Perugia e ficou detido por 1 ano. Nesse período, caiu seriamente doente e teve dúvidas com relação à sua carreira militar, mas, ao voltar para casa, em Assisi, logo retornou ao modo de vida anterior. Em uma segunda campanha contra os estados napolitanos, Francisco Bernardo novamente caiu gravemente enfermo, mas dessa feita o futuro santo teve visões e ouviu vozes divinas que o conduziram a uma nova direção. Vários outros eventos decisivos tiveram então lugar. Encontrou um leproso quando viajava a cavalo, desmontou e abraçou o aleijado, dando a ele todo o dinheiro que tinha na bolsa. Fez uma peregrinação a Roma, onde teve a solidariedade despertada pelos pedintes reunidos na porta da Basílica de São Pedro. Francisco trocou os ricos trajes de mercador pelos de um mendigo e passou o resto do dia vestido com farrapos e jejuando com os pobres. Essa luta da alma de uma pessoa imprensada entre uma carreira militar bem-sucedida e a pobreza não se baseava nas coisas sobre as quais normalmente pensamos, como o prazer, a segurança, encontrar um lugar na sociedade e construir uma família. A luta era entre o sucesso mundano e o que agradava a Deus, como ensinado pelos pais da Igreja. No final, São Francisco tentou incorporar os valores que agradavam a Deus, na verdade, tentou diretamente imitar a vida de Jesus com os seus discípulos. Por mais que os valores tenham mudado depois do século XIII, não está claro que estejamos mais bem colocados para fazer a mesma coisa. O dinheiro serve para produzir prazer, segurança, posição social e capacidade de criar uma família. São bons valores e não há razão para supor que desagradem a um Deus que ama a sua criação. Na minha opinião, Deus não vê as coisas de um jeito ou de outro. Não se trata de vivermos ou não vivermos para Ele. O processo de integração da vida material com tudo de bom que ela tem a oferecer, e a vida espiritual, com tudo de bom que ela tem a oferecer, é um desafio que dura a vida inteira. Se você vive como se o dinheiro trouxesse a única felicidade possível, algo claramente saiu errado. Você desprezou todo o mundo do espírito, com a implicação de que a superfície da vida é suficiente. Embora possamos dar a impressão de ter nos afastado bastante da questão da guerra e da violência, estamos na verdade no ponto crucial dela, porque, quando as pessoas se contentam com a superfície da vida, deixam escapar o único nível capaz de levar a guerra ao fim, o qual reside debaixo da superfície. A palavra Maya, que é em geral traduzida do sânscrito como ilusão, possui muitos significados mais amplos. As palavras modernas do inglês matter, matéria, mother, mãe, e meazurimente medida estão relacionadas com esse radical. Prefiro definir Maya como distração, sem fazer um julgamento moral contra o dinheiro. Preciso acusar as riquezas de serem uma terrível distração. Elas nos mantêm dominados por uma falsa autoimagem, que é a de que somos criaturas cujo objetivo na Terra é ser prósperas e estar em segurança. Nosso verdadeiro propósito na Terra é muito diferente, como reconhecem todas as tradições espirituais. Estamos aqui para evoluir e crescer. Estamos aqui para descobrir quem somos.
Estamos aqui para transformar nosso ambiente e colocá-lo em harmonia com quem realmente somos. Os grandes mestres espirituais disseram que, em última análise, estamos aqui para transcender a matéria, adorar o nosso Criador, apreciar a criação infinita e aprender a ser humildes diante dela. Todas essas coisas podem emergir uma vez que saibamos quem somos. Esse é o mistério fundamental da vida e o dinheiro nem de longe consegue explicá-lo. Todos enfrentam igualmente a divisão entre a matéria e o espírito. Embora São Francisco tenha adotado a pobreza como uma nobre escolha que o levou para mais perto de Deus, a pobreza em si não é nobre. Ele inseriu intenções particulares atrás do ato de renunciar à riqueza. O incidente, que é famoso na tradição católica, teve lugar quando Francisco Bernardo deixará o pai furioso por ter dado de presente uma bolsa de ouro a um padre pobre para que este pudesse reconstruir uma igreja em ruínas. O pai do futuro santo levou o filho ao tribunal para destituí-lo da sua herança, e, em vez de lutar contra o ato do pai, Francisco voluntariamente renunciou à fortuna, tirando as roupas diante do juiz e entregando-as ao pai. A intenção foi clara, ele queria afastar a sua alma o mais possível das tentações materiais. Essa mesma escolha e essa mesma intenção ainda estão disponíveis para qualquer pessoa, mas existem outras maneiras de alcançar o mesmo resultado. Não se alcança a renúncia vestindo uma camisa de cilício ou uma tanga. A nudez diante de Deus é símbolo de um valor mais profundo, que é a proximidade de Deus, uma vida que não é separada da nossa origem. A verdadeira renúncia é na verdade uma mudança de direção da nossa lealdade, deslocamos a atenção da superfície da vida para a realidade subjacente. Se as pessoas entendessem melhor esse aspecto, creio que muita hipocrisia poderia chegar ao fim. Estou me referindo à hipocrisia de pessoas prósperas que jamais sacrificariam seu dinheiro para se associar aos pobres, independentemente do que Cristo ou Buda possa ter a dizer sobre o assunto. Estou falando também da hipocrisia daqueles que dão dinheiro para a caridade e acreditam que esse ato em si perdoa as suas falhas espirituais. Ricos ou pobres, estamos todos enredados no mesmo sistema de ganância. Temos um relacionamento com o dinheiro que reflete nosso relacionamento com o mundo material. O caminho da paz modificaria esse relacionamento de várias maneiras. Consigo ver diferentes pessoas fazendo o seguinte, doando dinheiro para organizações de paz, dando dinheiro aos pobres, recusando-se a investir em empresas que fabricam armas ou estão diretamente envolvidas em contratos militares, investindo nas empresas menos ligadas a tendências destrutivas, como causar danos ao meio ambiente, gastando seu dinheiro com retiros periódicos e outros trabalhos espirituais. É dessa maneira que o dinheiro poderia ser bem empregado. Mas essas boas ações não solucionam a questão principal de como você se relaciona com o dinheiro. O caminho da paz seria usar o dinheiro para promover o verdadeiro motivo pelo qual você está aqui. Depois de atender ao seu conforto e às necessidades básicas, aplique seu dinheiro de maneira a servir a hierarquia de valores que você apoia. Os valores pacíficos, como já vimos, são o amor, a evolução, o desenvolvimento pessoal, a descoberta, a sabedoria, a harmonia, a concatenação e a própria paz. Se estiver usando dinheiro para promover esses valores, terá escapado do domínio de um falso Deus, a riqueza. Tecnologia e bem-estar. Foi na década de 1950 que o público se conscientizou pela primeira vez de que a tecnologia poderia ser profundamente imoral e destrutiva. O momento crítico teve lugar em uma manhã chuvosa de julho de 1945, no meio do deserto do Novo México, onde uma equipe de cientistas e militares detonou com êxito uma bomba atômica. No momento em que ocorreu a explosão ofuscante, o diretor do projeto, Dr. J. Robert Oppenheimer, murmurou uma citação do Bhagavad Gita, que mais tarde se tornaria lendária: "Eu sou Shiva, o destruidor de mundos." Se examinarmos mais de perto a atmosfera no interior do abrigo, onde a equipe do projeto estava reunida, algo mais mundano estava acontecendo. Segundo o relato de uma testemunha ocular, à medida que o intervalo de tempo se tornava menor e se mudava de minutos para segundos, a tensão aumentava exponencialmente. Todos que se encontravam naquele recinto estavam conscientes da terrível potencialidade da coisa que julgavam estar prestes a acontecer.
Os cientistas achavam que os seus cálculos tinham de estar corretos e que a bomba tinha de explodir, mas a mente de todos encerrava muitas dúvidas. O sentimento de muitos poderia ser expresso por: Senhor, eu acredito, ajude a minha descrença. Estávamos penetrando o desconhecido e não sabíamos o que poderia ocorrer. Todo evento está enredado em uma hierarquia emaranhada, e, nesse caso, as palavras críticas eram a emoção, o assombro, o suspense, o orgulho, a dúvida religiosa, o intelecto e a vontade. A mera emoção de realizar um grande avanço evolucionário estava aliada à certeza de que uma nova época estava prestes a despontar, mas ninguém sabia como ela iria ser. Aquele evento, se isso é possível para um evento isolado, definiu o ethos do nosso momento atual. O desconhecido não se expandiu em uma única direção. Todos os valores presentes naquela sala em 1945 deram frutos, cada um do seu jeito. A enorme emoção de enviar o telescópio Hubble ao espaço está associada ao potencial destrutivo do escudo de mísseis Star Wars. O raio laser pode ser ao mesmo tempo fatal e benéfico para a vida, dependendo de ele ser usado para raios mortíferos potenciais ou na microcirurgia. As pessoas espirituais geralmente desconfiam da tecnologia e, por conseguinte, a rejeitam. Essa afirmação é verdadeira no caso de um noviço zen budista de Connecticut que se recusa a assistir à televisão e acredita que os fornos de micro-ondas causam câncer. Também é verdade no caso de um devoto muçulmano na Síria que apoia o fatwa, um parecer legal ou decisão judicial expedida por um erudito islâmico, contra a eletricidade, por acreditar que somente o mundo do Corão anterior à tecnologia é sagrado. Ao mesmo tempo, todos somos beneficiados pela tecnologia, de modo que o valor espiritual ou a ausência dele permanece problemático. Mesmo que escolhamos uma arma que pareça diabólica para muitos observadores, ela se revelará entremesclada com a vida comum. Estou pensando nas armas usadas e vendidas nos Estados Unidos que se baseiam em urânio empobrecido. Esse material, que é basicamente o que sobra do produto que passa pelo processo de enriquecimento nas usinas nucleares, é 2 vezes mais denso do que o chumbo, o que se aplica à maioria dos elementos radioativos que pertencem à categoria dos metais pesados. A sua densidade o torna perfeito para penetrar nas duras carapaças de metal, por conseguinte, o urânio empobrecido tornou-se o material recomendado para ogivas e balas destruidoras de tanques. Mais de 300 toneladas de urânio empobrecido foram jogadas no sul do Iraque durante e depois da Primeira Guerra do Golfo, em 1991, e estima-se que a guerra atual tenha lançado no mínimo a mesma quantidade. Esse fato leva os opositores da guerra no Iraque a chamar atenção para os registros hospitalares de Basra, uma cidade no coração da área do urânio empobrecido, que revelam um aumento em terríveis defeitos congênitos. Conversei com um médico que voltava dessa região que me falou sobre bebês nascidos sem olhos e fetos natimortos sem cabeça. Muitos simpósios foram realizados sobre esse assunto e 2 extremos estão claros. O Exército dos Estados Unidos, citando as próprias pesquisas e aquelas realizadas por equipes independentes da ONU, ressalta que nenhuma radiação residual é detectada no solo, no ar ou na água do solo nos lugares onde as armas de urânio empobrecido foram usadas. Além do Iraque, a Bósnia foi outro campo de guerra fortemente bombardeada por urânio empobrecido. Os níveis de radioatividade, na verdade, são com frequência mais baixos do que aqueles que ocorreriam naturalmente sem a presença do urânio empobrecido. Devido à sua densidade, o mesmo urânio empobrecido é usado nos hospitais como proteção contra os aparelhos de raio-x e de ressonância magnética. Por outro lado, vários especialistas enfatizam o fato de que ninguém até hoje testou o efeito da poeira no ar que é deixada para trás depois das explosões do urânio empobrecido. As balas e as ogivas que contêm urânio empobrecido ficam incrivelmente quentes no momento em que são lançadas, e essa temperatura elevada não apenas faz com que a radioatividade residual decline muito rápido, como também leva o urânio a se transformar em uma poeira extremamente fina. A inalação dessa poeira é inevitável. Ela é aspirada por todos os que estão na área em volta do local de explosão do urânio empobrecido, sejam aliados os inimigos. O próprio oficial em comando, responsável pela descontaminação dos tanques expostos ao urânio empobrecido na Primeira Guerra do Golfo,
culpa hoje seus graves problemas de saúde a ele, chamando de crime de guerra o fato de ele ser utilizado pelos Estados Unidos. Em resumo, um dos lados afirma que o urânio empobrecido é completamente inofensivo e o outro declara que condenará milhões de pessoas a sofrer futuramente de câncer e a ter defeitos congênitos. Os opositores do urânio empobrecido já desconfiavam de que a sua contaminação teria causado a misteriosa Síndrome da Guerra do Golfo que parece ter afetado seriamente um terço dos soldados americanos que serviram naquela operação. Armas semelhantes são encontradas nos arsenais da Grã-Bretanha, França, Rússia e de outras potências militares. Não posso dirimir esse debate intensamente emocional, mas ele ressalta as questões críticas relacionadas com o estado atual dos armamentos. A criatividade humana para inventar novas armas é infinita. O efeito das armas modernas sobre o futuro é pouco conhecido. Os projetistas de armas não vão desistir das suas pesquisas. A discussão é complexa demais para que os cidadãos comuns possam entendê-la. No entanto, mesmo que conseguissem compreendê-la, os cidadãos não têm poder de voto para modificar políticas que estão profundamente enraizadas em um grupo extremamente coeso de poderosos burocratas e corporações. Esses grupos permanecem essencialmente iguais, independentemente da pessoa que assuma a presidência. O caminho da paz nos pede que façamos uma coisa difícil, que é nos libertarmos do desespero. A indignação moral está vinculada ao desespero e à impotência. Talvez o momento desesperador para você tenha tido lugar quando viu as imagens de Auschwitz que foram liberadas e testemunhou a condição dos reclusos esqueléticos e dos cadáveres empilhados. Talvez para outra pessoa o momento tenha acontecido quando viu a foto da sombra na calçada de Hiroshima que eram os restos mortais de um ser humano vaporizado. O desespero é uma máscara para a convicção de que o indivíduo não tem mais importância. Quanto mais complexa e mortífera torna-se a nossa tecnologia, mais fácil é dizer: o que eu posso fazer? O que qualquer pessoa pode fazer? As coisas ultrapassaram o controle humano. Na condição de pacificador, no entanto, você terá mais poder do que tecnologia e, portanto, o desespero é falso. Poder militar e segurança em uma época de orçamentos de defesa nunca vistos e da ascensão dos Estados Unidos como a única superpotência do mundo, o poder militar está sendo elogiado como nunca. A subcultura que gira em torno da nossa crescente expansão militar é fortemente coesa e compartilha os mesmos valores. Durante a Convenção Republicana de 2004, a CNN captou 2 congressistas sorridentes a caminho de uma festa particular para comerciantes de armas e fornecedores do governo em um barco de luxo ancorado no Rio Hudson. Esses 2 legisladores detêm posições importantes na Comissão de Armamentos, o que na verdade lhes confere uma espécie de carta branca sobre decisões que passam bilhões às mãos de um ou outro fornecedor. Como revelou o clamor com relação aos contratos da Halliburton, o mesmo clube estreitamente coeso permanece no comando ano após ano. As pessoas de fora talvez os vejam como um círculo de morte e destruição, mas eles se veem como administradores privilegiados do interesse nacional. A posição oficial de todos os governos do planeta é que o poder militar é absolutamente necessário por ser a única maneira pela qual podemos nos sentir seguros em um mundo perigoso. Esse lema foi proclamado no Palanque em 2004 tanto na Convenção Democrata quanto na Republicana. Vamos deixar de lado, nesse caso, a suspeita de oportunismo, desde que até mesmo o observador mais casual seria capaz de perceber que a grande maioria dos delegados da bancada democrata era contra a guerra do Iraque e que o candidato deles, o senador John Kerry, começou a se tornar famoso quando criticou publicamente o seu passado militar e mostrou-se contrário à guerra do Vietnã. A vulnerabilidade dessa ilusão particular é bem mais crucial. Ao observar Nova York enquanto os republicanos se reuniam, víamos um pelotão de policiais em cada quarteirão e, dessa forma, segundo nos informaram, durante uma semana, Nova York foi a cidade mais segura do mundo. Quão segura ela estava com relação a uma pessoa que andasse pela rua com um pulverizador, vaporizando no ar uma névoa de antraz ou varíola? Um pequeno avião que sobrevoasse a fonte de abastecimento de água da cidade e a contaminasse com o bacilo causador do botulismo?
Um grupo de homens-bomba que invadisse uma usina nuclear como a de Indian Point ou a do Rio Hudson ao norte da cidade. Um hacker brilhante que interrompesse a rede elétrica que atende o estado inteiro? Uma superpotência, apesar de todos os seus armamentos, é tão vulnerável a essas ameaças quanto qualquer nação. A verdade é que a cidade mais segura do mundo é aquela onde podemos andar na rua sem precisar da presença de policiais. O caminho da paz é a nossa única esperança de ter segurança. De outro modo, o poder militar ostensivo apenas provoca os possíveis terroristas e aumenta o número deles. Não estou dizendo que os exércitos podem ser abolidos da noite para o dia, mas a questão não é essa e sim que o militarismo cresceu como uma visão de mundo, e as atuais ameaças a cada nação jamais poderão ser eliminadas pelo uso do poder maciço. Como os outros deuses falsos, a ilusão do poder militar está entranhada na hierarquia emaranhada. O caminho da paz é a melhor maneira de viver, porque transcende a confusão e o medo da hierarquia representada pelas Forças Armadas, cujas palavras-chave são as seguintes: medo, vigilância, insegurança, beligerância, vigoroso, duro, inflexível, agressivo, masculino. Essa última palavra é um lembrete de que, em nome da proteção às mulheres, a hierarquia emaranhada do militarismo é incisivamente masculina e exclui todos os valores femininos desejáveis. No auge da Guerra Fria, ambos os lados compreenderam que era inútil aumentar o seu poder de mísseis. Quando a Rússia e os Estados Unidos se armaram com um número suficiente de bombas atômicas com capacidade para matar 10 vezes a população mundial, o surrealismo da sua postura militar tornou-se óbvio. Nenhum dos dois países poderia lançar armas atômicas e esperar sobreviver ao contra-ataque, o que significava que o poder deles de gerar a paz era imaginário. A segurança militar é ainda mais imaginária hoje em dia, e, no entanto, a antiga crença nela persiste. O nosso ataque unilateral ao Iraque, que teve início em 2003, foi o primeiro exercício sério do poder americano desde a queda do comunismo soviético 15 anos antes. A tentação da dominância ilimitada revelou-se grande demais para os nossos estrategistas militares. A chance de governar o mundo estava próxima. Ninguém mencionou um efetivo império colonial, um modelo de dominância que havia muito estava condenado. Esse seria um projeto mais sutil baseado na ameaça militar, no entendimento mundial de que ninguém pode remotamente esperar vencer os Estados Unidos no campo de batalha. A nova forma de dominância também dependia da disseminação do capitalismo de mercado livre por todos os cantos do planeta. O componente final era a democracia, a qual os Estados Unidos consideravam o melhor, e talvez o único, sistema político adequado a todos os países, mesmo que não fosse hoje, mas que certamente o seria em breve. Nesse projeto, o mundo inteiro seria americanizado, e sob muitos aspectos o nosso império teria um domínio muito mais completo do que Roma ou a Grã-Bretanha no auge das suas conquistas. Com a chegada da Coca-Cola e da MTV, os futuristas viram o fim da superstição, das tradições retrógradas e dos governos opressivos por toda a parte. No entanto, algo estranho e horrível aconteceu. Descobriu-se que grandes setores mundiais detestaram a ideia de ser americanizados. As estimativas do poder da Al-Qaeda variam enormemente, mas ela deve possuir no máximo 200 mil membros ativos. Ouvimos falar em sleeper cells 4 situadas ao redor do mundo, esperando o momento certo para espalhar o máximo de terror, mas permanece o fato de que essas células não são a verdadeira ameaça. A verdadeira ameaça é a enorme popularidade de Osama Bin Laden em todo o planeta. Dizem que uma camiseta com a imagem dele é o souvenir mais popular vendido no mundo islâmico. Osama Bin Laden tornou-se símbolo de uma mentalidade que se estende bem além da Al-Qaeda. 4. Uma sleeper cell, célula adormecida, é um pequeno grupo de pessoas que pertencem a uma grande organização, geralmente um grupo terrorista. A célula permanece adormecida dentro de uma população até receber ordens para atacar. M.T. Depois do brutal ataque aos alunos de uma escola em Beslan, na Rússia, em setembro de 2004, o mundo muçulmano foi dominado pela autorrepulsa. Os editoriais dos principais jornais árabes reconheceram que em um pequeno número de anos uma religião de paz fora raptada pelos seus elementos fanáticos e agora tinha a reputação de ser uma religião de violência.
Irônico que o Corão comprovadamente excede o Novo Testamento ao condenar a violência e a guerra. Um muçulmano devoto é adjurado a não fazer mal a nenhuma coisa viva, e até mesmo uma árvore só deve ser cortada se a sua madeira for necessária. A crítica ao ocorrido em Beslan foi praticamente a primeira vez que os árabes tranquilos, de classe média, se manifestaram abertamente contra os terroristas, tão forte é o vínculo do tribalismo. No entanto, o mundo muçulmano como um todo ainda considera Bin Laden um herói, em grande parte porque todos os aspectos do Império Americano são extremamente repugnantes para um grande número de árabes. Eles não querem ser ameaçados pelo poder armado dos Estados Unidos. Não querem que a sua cultura tradicional seja derrubada e os seus sistemas de crença, substituídos. Não querem que corporações americanas levem as empresas deles à falência e, em muitos casos, não querem adotar os hábitos democráticos que surgem depois do mercado livre. O ideal muçulmano visualiza uma vida totalmente absorta em Deus, o que inclui o governo. Esse preceito é coerente em si mesmo, embora para os ocidentais modernos a ideia do retorno a um governo religioso seja repugnante e pareça até ser completamente primitiva e incivilizada. Os muçulmanos foram vigorosamente condenados por se oporem ao modernismo. Eles estão atacando a americanização, mas o que oferecem como reação parece ser pior, o medievalismo. O período áureo da cultura árabe floresceu durante a Idade Média e a nostalgia das glórias passadas, alimentada pelas humilhações nas épocas recentes, quando a terra muçulmana foi dividida de acordo com a veneta das potências ocidentais, tornou o modernismo insuportável para muitos. No entanto, a hierarquia emaranhada permanece desconcertante porque, em outra parte da mente deles, os muçulmanos desejam todas as vantagens do modernismo, no que diz respeito à prosperidade, à democracia e à liberdade de viajar pelo mundo. Assisti à entrevista com um produtor de televisão árabe no auge do sentimento anti-americanista durante a guerra do Iraque. Perguntaram-lhe para que faculdade ele pretendia enviar os filhos, e sem hesitar um segundo, ele respondeu: para o MIT ou algum outro lugar desse tipo. Surpreso, o entrevistador perguntou por quê. Por que quero trocar o pesadelo árabe pelo sonho americano? Retrucou o produtor. Na realidade, ele trabalha para Al Jazeera, a rede árabe via satélite que é a fonte de notícias mais assistida no mundo muçulmano. A Al Jazeera começou como uma foz de liberdade, porque suas transmissões, ao contrário daquelas da televisão oficial em todas as ditaduras árabes, não são um joguete da propaganda do governo. Nessa condição, a Al Jazeera se considera uma força de globalização, embora seus diretores admitam abertamente que inclinam suas histórias na direção dos interesses árabes, assim como as redes americanas fazem suas histórias penderem para os interesses americanos. Demonizar a Al Jazeera, como o nosso governo sistematicamente fez durante toda a Segunda Guerra do Iraque, demonstra como as pessoas ficaram confusas na hierarquia emaranhada. No entanto, várias coisas efetivamente tornaram-se claras: o progresso da globalização não vai parar. As outras culturas só aceitarão a mudança no ritmo particular delas. O ritmo de mudança das culturas tradicionais será o mais lento de todos. Toda nação tem direito à autodeterminação, mesmo que os Estados Unidos discordem da direção que ela tomar. O americanismo não é um substituto dos valores humanos. As dádivas da americanização não são necessariamente boas apenas porque favorecem os Estados Unidos. As potências colonialistas do século XIX estavam certas de que seus valores cristãos ocidentais tomariam conta do mundo. No entanto, alguém pode perguntar: de que maneira o poder militar pode forçar uma pessoa a se ocidentalizar contra a sua vontade? Como uma guerra pode obrigar uma pessoa a aceitar que o que outra pensa é bom para ela? O ponto mais profundo não é que as bombas atômicas americanas são inúteis contra os terroristas, porque esse fato é óbvio. O ponto mais profundo é que o terrorismo é igualmente inútil contra a mudança. Deixando de lado a triste tragédia da captura de reféns na escola de Beslan, esses terroristas estavam iludidos. Uma criança lhes perguntou por que tinham dominado a escola e a resposta que ela recebeu foi a seguinte: as nossas ações encorajarão os muçulmanos oprimidos do mundo inteiro a se revoltarem. O oposto é verdadeiro.
governos de toda parte estão se revoltando contra os muçulmanos. Ninguém pode realmente antever se o militarismo americano vai vencer a guerra contra o terrorismo, mas sabemos a partir do caminho da paz que os dois lados estão envolvidos em uma total futilidade. A guerra contra o terror é apenas outra permutação da violência contra a violência. Ambos os lados invocam Deus. Ambos os lados invocam a moralidade e acusam o outro de crimes contra a humanidade. No entanto, o resultado final é a cegueira com relação à realidade. Ao posicionar a sua consciência contra essas ilusões, você está conduzindo a mudança ao nível no qual ela possui um poder real, o nível no qual a sua alma conhece a verdade e fará tudo o que puder para acabar com a cegueira e a irrealidade. Criatividade diabólica. A guerra se tornou insuportavelmente brutal. É profundamente perturbador que a natureza humana não tenha se revoltado contra nossa descida em direção à brutalidade e tenha, em vez disso, decidido se adaptar. O que torna o sofrimento moderno tão sinistro é que a maioria das pessoas aceitou passivamente viver em uma atmosfera de medo. Enquanto tomamos suco de laranja de manhã, contemplamos inexpressivos uma estação de trem em Madrid destruída pelos